Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande recebê-lo no programa Fé para Hoje, Sua Nova Atitude. Temos recebido mensagens, sugestões. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante para nós recebermos esse feedback, essa troca de informação. Temos aqui ao meu lado o pastor Ronaldo de Oliveira. Como é que está, pastor? Estamos juntos, felizes. Vamos tratar um tema muito gostoso hoje, de muito interesse para todos nós aqui no Brasil, para o mundo, né? Porque o programa nosso vai para o mundo inteiro também. E a liberdade é o tema, liberdade religiosa. Esse é fundamental para todas as pessoas, aqui onde você estiver, onde você, diferentemente da sua religião, não importa, todos nós precisamos da liberdade religiosa. Portanto, acompanhem conosco. Fizemos uma matéria também, mas antes eu quero apresentar um convidado internacional, que já esteve no nosso programa, e também uma outra convidada especial. Doutora Damares Rô, como é que está? Tudo bem? Como vai, pastor? Uma alegria retornar aqui, pastores. A doutora Damares é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e Cidadania da OAB em São Paulo. Um prazer muito grande recebê-la aqui. Igualmente, pastor. Muito obrigada. E também o Dr. John Grass, que é secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que é a sua sede em Washington. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer muito grande recebê-lo. Nós trabalhamos juntos nesta área, aliás, com os dois, por 7 anos, quando eu atuava numa outra área de atuação para toda a América do Sul, na área de liberdade religiosa, e é um tema muito importante e muito empolgante para todos nós. Romildo era funcionário da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, há mais de 28 anos. Mas em 2007, quando passou a ser membro da Igreja Adventista e conhecer as doutrinas, também começou a guardar os sábados, a partir do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, em conformidade com a Bíblia e o que segue rigorosamente a religião. Foi aí que ele procurou a empresa para fazer uma negociação para que sua jornada de trabalho não incluísse as horas sabáticas. Eu fui até o meu chefe imediato aqui em Caicó, disse, Rodrigo, era o nome dele, eu queria que você me tirasse da escala do sábado, a partir de agora. Foram várias as tentativas amigáveis, mas sem êxito. Em 2011, procurou seus direitos na Justiça. Depois de vários meses, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte julgou o caso em primeira instância e concedeu o direito do trabalhador ter seu pedido atendido, pois se tratava de caso típico de colisão de normas. De um lado, o direito da companhia, do outro, o que está escrito no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que lhe garante a liberdade de crença religiosa. Mas não satisfeita com a decisão, a empresa recorreu ao Supremo Tribunal. Só que continuava essa ação lá em Brasília, porque a COSERN não queria abrir um precedente. Anos se passaram e o julgamento final aconteceu agora em junho deste ano. Para o ministro Hugo Schormann, relator do caso na primeira turma do TST, com a decisão favorável à adequação da jornada de trabalho do funcionário, não haverá prejuízo às partes envolvidas, principalmente ao que a empresa alega. Diante do quadro fático que o Tribunal Regional registra, de que não há prejuízo, porque o reclamante poderá continuar fazendo os plantões, embora não nos sábados, mas a partir das 17h30 de sábado, então, e num determinado local, né, sem prejuízo ao fornecimento da energia elétrica, como diz a reclamada. O que confirma o juiz Valmir Oliveira da Costa, que deu causa ganha ao eletricista. E a empresa tem que se adaptar a essa situação que a Constituição preserva, né? O Estado é laico. É claro que ela tem que ponderar aí valores. Apesar de já estar aposentado, Romildo comemora a vitória. Obrigado, Jane, pela matéria. É importante, pastor Ronaldo, a questão da liberdade, não? Liberdade de consciência e de religiosa, não? Acho que todos querem, e às vezes as pessoas até confundem um pouquinho isso, mas a matéria mostra que todos desejam ter liberdade de expressão, liberdade de crença, que é o mais importante, é o assunto de hoje, né? Este foco que queremos dar. Mas você sabe também que estamos oferecendo sempre a nossa revista Princípios. Está aí à sua disposição, é só entrar nas nossas redes sociais e solicitar a revista Princípios, que também vai tratar do tema de liberdade, liberdade de consciência, liberdade religiosa. Isso é muito importante. Doutora Damares, o que a Comissão de Liberdade Religiosa e Cidadania faz exatamente? Essa pergunta eu gostaria que você já se preparasse. Dr. John Grass, o que é
liberdade religiosa? Essa é uma boa pergunta. Para mim, liberdade religiosa é primeiramente um presente de Deus, mas também um presente para os homens. A liberdade religiosa é também uma liberdade fundamental, porque se você não tem liberdade religiosa, você perde muitas coisas além da própria liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de associação e muitas outras. É um direito humano básico, é que é um presente de Deus, um presente para o homem e também para o direito humano universal. Um direito fundamental para todos os nossos seres, todas as pessoas, não? A liberdade religiosa. A OAB tem atuado, nós, como eu disse no início do programa, trabalhamos muito de perto, 7 anos, um período de 7 anos, e foi muito bom. Agora explique para os nossos amigos a sua atuação, a atuação da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB. Eu acho esse aspecto de liberdade religiosa e cidadania, acho que isso complementa, não é? Então, só complementando, pastor, a questão da liberdade, né? Liberdade religiosa é um direito. Mas um direito de quê? Talvez seja bom falarmos isso. Quais são os limites do direito à liberdade religiosa? Eu tenho direito a quê? Então, eu tenho o direito de escolher livremente uma crença. Eu tenho o direito de mudar de religião quando eu desejar. Eu tenho o direito de divulgar a minha religião, isso é pregação religiosa, não é? E, finalmente, eu tenho o direito de me organizar em torno da religião. Então, quando falta uma dessas dimensões que nós tratamos como dimensões do direito... Isso é muito importante, vamos repetir. É o direito de escolher livremente. Tá? De mudar de religião. De divulgar. Divulgar a religião livremente e se organizar. Essa está numa declaração internacional da ONU, uma declaração de liberdade religiosa, dos direitos humanos, né? O artigo 18 da Declaração Universal trata dessas dimensões do direito à liberdade religiosa. Dr. John? É interessante saber que hoje esses direitos são um desafio. Cerca de 50 países ao redor do mundo lutam contra a liberdade religiosa. Significa que você não tem direito de mudar de religião, não tem direito de escolher sua religião. Você não tem o direito de ensinar sua religião, e se alguém diz algo contra a sua religião, você pode passar a vida na prisão. Há leis contra blasfêmias, há leis contra a apostasia. Significa que a situação hoje é ainda pior. Porque quando pensamos que em alguma parte do mundo não se pode ter liberdade de religião, só porque são cristãos, as pessoas de outras minorias religiosas são crucificadas e maltratadas só por causa da religião. Quando falamos de liberdade de religião no Brasil, as pessoas podem dizer, o que é isso? Nós não precisamos disso. Nós já temos isso, mas olhe, abre seus olhos. Veja o que está acontecendo ao redor do mundo para ver a situação. Nós estimamos que cerca de 200 milhões de cristãos são perseguidos. E eles são perseguidos e discriminados em 51 países. Mas também outras religiões são perseguidas. Vemos que os cristãos são os mais perseguidos ao redor do mundo hoje. Persecuted religion in the world today. Quais são os pontos em que mais a Associação Internacional de Liberdade Religiosa tem atuado no mundo? Nós defendemos a liberdade religiosa em cada país, nos 6 continentes. Onde há casos de violação, nós defendemos a liberdade religiosa. Em cada país, nos 6 continentes onde há casos de violação. Nós promovemos a liberdade religiosa. Acredito que nós somos bons em promover liberdade religiosa. Para ter certeza que as pessoas fiquem mais atentas, nós organizamos congressos, simpósios, festivais ao redor do mundo, nos 6 continentes. Nós iniciamos festivais em 40, 50 países e nos 6 continentes.
E já reunimos cerca de 300 mil pessoas para dizer: nós amamos a liberdade religiosa e respeitamos a todos. E Edson, você também se envolve nisso. Você esteve no comando do segundo Festival Mundial de Liberdade Religiosa, que aconteceu em São Paulo. E isso fez uma diferença. Nós ainda ao redor do mundo falamos sobre o festival que teve em São Paulo. Há festivais ao redor do mundo, como Manaus, Medellín, Caracas e outros lugares, onde temos uma mensagem forte. Você tem liberdade religiosa no seu país, isso é algo bom. Graças ao seu país e graças a Deus. Porque a maioria das pessoas ignora que isso é um privilégio considerado no mundo hoje. É um privilégio viver em um país onde você pode construir uma igreja, construir uma escola, construir um hospital, onde há uma igreja, os crentes são todos envolvidos no meio da sociedade. Em muitos lugares, você não tem esse direito. Não tem o direito de escolher a sua religião. Então, é bom dizer: obrigado, meu país. Obrigado, Brasil. Obrigado, Deus. Nós amamos a liberdade religiosa e queremos mantê-la. Uma mulher que estava trabalhando na fazenda, ela trouxe um pouco de água para suas colegas que também estavam trabalhando. E uma delas se recusou a beber a água. A outra perguntou: por quê? E ela disse: eu não quero beber a sua água porque você é religiosa. Sua religião torna impura tudo que você toca. E elas começaram a argumentar. E quando a mulher cristã voltou à casa, as pessoas estavam ao seu redor e queriam matá-la, só por isso. Ela não cometeu nenhum crime. Ela apenas argumentou, ela se defendeu. Ela foi levada à prisão pela polícia. Ela foi à corte e foi sentenciada à morte só por isso. Só para vocês verem o quanto pode ser perigoso ter outra religião em outras partes do mundo. You know, as dangerous it is to have another religion in some part of the world. Esses aspectos que o senhor está mostrando realmente é muito, muito interessante. Dramático ao mesmo tempo, mas mostra para nós a realidade que o mundo está vivendo. Veja como esse tema é importante, é muito sensível, é muito importante você participar conosco. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o que a liberdade religiosa, como ela pode afetar na sua vida no dia a dia, tá bem? Voltamos já já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, sempre oferecendo a você a revista Princípios, que certamente vai poder lhe ajudar na sua caminhada cristã. A revista Princípio apresenta vários temas da sua vida espiritual, do seu crescimento espiritual. O programa de hoje está tratando de um tema muito importante, que é liberdade religiosa. O pastor Ronaldo de Oliveira, juntamente comigo, estamos entrevistando o Dr. John Grass, que é o secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, e doutora Damares Kuhl, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e Cidadania da OAB São Paulo. O Dr. John Grass estava mencionando um pouco e conceituou, doutora Damares também, sobre liberdade religiosa. Quais países nós não temos liberdade religiosa? Ou quantos países no mundo não se tem liberdade religiosa? Podemos dizer, dos 50 países, 10 países são terríveis. O pior é provavelmente a Coreia do Norte. E depois, você tem muitos outros países que a lei é islâmica. É implementada onde é muito difícil para minorias religiosas. Em alguns outros países, como a China, eventualmente, tem uma regra ou uma regulamentação que discrimina os cristãos e também cria problemas para eles. E outros países, é preciso ver um por um. Mas existem países onde a religião e o Estado são um. O Estado implementa
a religião e persegue aqueles que não seguem sua religião. Acontece hoje em vários países ao redor do mundo. E nesse caso, vocês podem imaginar que não se tem o direito de falar sobre sua religião. Você não tem o direito de mudar de religião. Você não tem o direito de ensinar sua religião. E não é só porque você será discriminado ou detido. Mas você pode ser morto ou passar o resto da vida na prisão. E tem outros países onde o governo é muito fraco para proteger a minoria de religiosos. E você tem alguns grupos como Boko Haram, Al-Qaeda e outros. Grupos terroristas que sistematizam, queimam igrejas, matam as pessoas de outras religiões e sequestram garotas jovens. E isso é realmente algo que multiplica ao redor da face da Terra. Significa que a situação é realmente séria, mas tem tudo a ver com a gente. Se isso é visto como uma onda, por que nada é feito para pará-la? Ela pode alcançar o Brasil também, que é um país fabuloso para a liberdade religiosa. A liberdade religiosa que o senhor tem analisado e visitado vários países do mundo, ela tem, nos últimos anos, tendo mais liberdade, se conquistando mais liberdade, ou há uma restrição maior? A resposta é muito fácil. Infelizmente, você vai encontrar essa resposta em todos os relatórios internacionais. É pior agora do que há 13 anos atrás e do que era há 20 anos atrás. Eu estou nesse cargo há 12 anos. Quando eu comecei, o problema que tínhamos era essencialmente um problema de discriminação. Raramente as pessoas eram detidas e postas na prisão. Tínhamos alguns casos, mas hoje é muito pior. Há pessoas que são mortas por causa de suas religiões. Qual a sua religião? Se a resposta não for certa, você é morto. Significa que é de longe pior do que era antes. De fato, temos tido problemas para ver onde na história da humanidade tivemos tanta loucura sobre fanatismo religioso e perseguição religiosa. É interessante esse aspecto todo, que a gente vê a liberdade sendo restringida. Aqui no Brasil, doutora Damares, nós não chegamos a esse ponto que alguns países do mundo temos a proteção por lei da liberdade religiosa, mas temos algumas dificuldades também. O Brasil, desde 1891, ele está separado da igreja. Isso é um avanço extraordinário. O Estado laico, aquele que não interfere nos assuntos da igreja. E nós vivenciamos essa condição como Estado desde a Constituição Republicana. Portanto, é um avanço importantíssimo. E a nossa Constituição atual, lá no artigo 19, diz claramente que o Estado brasileiro não pode promover religiões, não pode subsidiar religiões, ou seja, ele não pode se envolver nos negócios da religião. E isso nos dá uma segurança muito importante. Agora, o Brasil tem amplas garantias. Inclusive, o próprio Código Penal brasileiro, ele estabelece como crime ofensa a sentimento religioso. Não é vulneração de um símbolo religioso. Isso é crime no Brasil. Agora, eu quero falar de uma coisa que é importantíssima e a gente vai ter que se debruçar sobre isso. É o princípio da igualdade. Não é? A nossa Constituição, Dr. John Grace, diz lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Mas a interpretação desta igualdade tem que ser vista a partir da seguinte premissa: os desiguais têm que ser tratados desigualmente para sermos iguais. É um princípio de justiça, inclusive aristotélico, né? Aristóteles disse que a pior forma de desigualdade é você tentar tratar igualmente os desiguais. Portanto, uma das frentes de trabalho nossa aqui na UAB é para que a igualdade seja aplicada desta forma. Os religiosos têm práticas diferentes e, por isso, precisam ser tratados, inclusive pelo próprio Estado, de forma desigual para alcançarmos a igualdade de todos que o Estado garante. Do contrário, cria um Estado totalitário, né? Sim. Um Estado com um tipo de
de crença só, de maneira de agir só, um Estado com um partido só. O que eu vejo de muito positivo aqui no Brasil, e reforçando o que ele disse, o Estado é laico, ele não promove religiões, mas ele deve proteger o fato religioso. A prova disso é que o artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, diz claramente que os cultos e suas liturgias estão protegidos. Quem protege o fato religioso no seu território é o Estado. Então, ele é neutro, mas ele não rejeita a religião, porque ele protege o fato religioso no seu território. É interessante, né? Nós aqui somos de uma mesma denominação. Sim. Então, alguém pode pensar assim, mas eles deviam estar defendendo a denominação deles. E deveriam, porque nós temos direito de fazer isso. Fazemos também, sem problemas. Mas nós estamos abrindo esse leque da liberdade religiosa, porque ela não é só para adventistas do sétimo dia. Ela é para todos. Eu tenho que conviver bem com a pessoa que crê num culto afrodescendente. Eu tenho que crer numa pessoa que tem um culto egípcio, ou que crê num culto asiático, ou que não crê nada. Eu entrei num site esses dias de uma organização ateia, né? E eles estavam falando a respeito dos cristãos, o que os cristãos falam deles. E estavam falando que os cristãos falam de si mesmos. Nós vivemos brigando entre nós mesmos. Aí uma cristã vai lá e quebra uma imagem de uma outra denominação cristã. Essa é a característica da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que teve seu início em 1890, nessa década, que defendendo a liberdade religiosa. Esse é um perfil que a Igreja Adventista tem, a defesa da liberdade religiosa. Que não é só para nós, não é só para a Igreja Adventista, a defesa da liberdade religiosa para todas as pessoas, em todos os lugares. É isso que temos defendido, porque Deus nos respeita a nossa liberdade de consciência. E isso é fundamental. Nós defendemos os muçulmanos. Nós defendemos qualquer pessoa que for perseguida. Claro que, às vezes, alguém pode dizer, mas não tem um limite? Você pode fazer tudo em nome da religião? Esse é o seu jeito de defender a liberdade religiosa? Não. Existem limites, é claro. Nós não defendemos religiosos que matam outras pessoas, porque nós estamos seguindo os direitos humanos. Liberdade religiosa significa defender as pessoas, defender a convicção delas, defender o direito delas de escolher a sua religião, mas não defender o crime, não defender a violação dos direitos humanos em razão da religião. Algumas frases que a gente tem usado assim, né? Inclusive foi objeto de uma campanha estadual da OAB São Paulo de promoção da liberdade religiosa. E a campanha se chamava "As religiões podem ser diferentes, mas o respeito deve ser igual". Esse era o nome da campanha. Uma frase bonita. Né? E eu costumo dizer que se liberdade religiosa não for para todas as pessoas, não poderá ser para ninguém. Esse é o parâmetro mais seguro. Dr. John? Eu venho promovendo a liberdade religiosa na América do Sul nos últimos 20 anos. Às vezes, as pessoas têm algumas dúvidas. Elas falam, liberdade religiosa é ecumenismo, porque eles me veem em fotos apertando a mão de um rabino, apertando a mão de outra qualquer pessoa, e pensam que liberdade religiosa é ecumenismo. Não, elas confundem bom relacionamento entre igrejas, entre religiões com ecumenismo. O ecumenismo é uma religião de um mesmo ideal, é uma religião junta. Você sabe que isso não vai acontecer desde que você tenha liberdade. Se você tem liberdade religiosa, você não terá uma igreja, uma religião. Você tem o direito de ter uma nova religião. Você não é obrigado a ser uma única. Se você não quer ser de uma única, nós defendemos o seu direito de não ser. Isso não tem nada a ver com o conceito do ecumenismo.
É importante a gente esclarecer bem isso aqui. O pastor John mencionou muito bem, em todos os nossos eventos que participava com ele e eventos que realizamos, essa distinção entre a liberdade religiosa e comunismo, porque as pessoas pensam que é exatamente igual. E exatamente ao contrário. Não? O comunismo, uma coisa só, a liberdade religiosa, liberdade de crença, de culto, isso é fundamental, fique muito claro para você que está nos assistindo. Por isso que a pluralidade, a gente respeita as diferenças, a maneira diferente das pessoas pensarem. Ok? Doutora Damares. Eu queria só contar rapidamente uma experiência que foi riquíssima para a OAB de São Paulo e pessoalmente foi riquíssima também. Nós imaginamos que em alguns espaços da sociedade não deveria haver liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela é de natureza muito, e às vezes muito individual. E eu tenho que ter direito de exercer isso onde eu esteja. Não é? Então, a própria Constituição Federal assegura a liberdade religiosa ou assistência religiosa em locais de internação, como presídios. Não é? E nós vivemos em São Paulo o atendimento a algumas detentas muçulmanas, inclusive estrangeiras no nosso país, não é? E foi extraordinário porque nós demonstramos ali que podemos ser uma voz para o mundo. O Brasil deseja ser isso em termos de liberdade religiosa. E elas estavam impedidas de orar, conforme manda a sua tradição religiosa, que é usando o hijab, o véu, cobertas. Não é? E esse caso chegou ao OAB, nós imediatamente estivemos lá pessoalmente, queríamos vivenciar essa situação. E elas nos contaram com uma tradução, com a presença da diretora-geral de segurança, esse anseio. Não é? E dialogamos, porque defender liberdade religiosa não é confronto, é um ideal pacifista. Nós precisamos dialogar com as instituições, dialogar com as pessoas, dialogar nas escolas, em todos os espaços. E saímos dali com uma solução. Hoje, algumas estão cumprindo penas maiores, podem orar 5 vezes ao dia, conforme manda a sua tradição, usando a sua veste talar, não é? A sua cobertura. Isso para nós foi muito significativo, não é? Porque representou esta importância e essa possibilidade que o Brasil dá a todos, inclusive os estrangeiros em seu território, não é? De exercerem livremente a sua liberdade religiosa. Nós podemos dizer também que quando você defende a liberdade religiosa, na maioria dos países democráticos, nós estamos do lado da lei, estamos do lado dos direitos humanos, da Constituição e da dignidade humana. E agora, você imagine, como seria a maioria dos países onde não tem liberdade religiosa? Pense no número de hospitais religiosos, escolas religiosas ao redor do mundo. Seria um desastre para o mundo inteiro. Imagine decidir que agora vocês não têm nenhuma instituição religiosa porque elas não seguem essa ou aquela regra. Significa que liberdade religiosa é bom para a prosperidade do país. E nós temos toda a história para dar testemunho para isso. É bom para os negócios, liberdade religiosa é bom para a democracia, é bom para as pessoas, liberdade religiosa faz o país mais forte, faz o povo unido. Veja os países com o nível mais alto de educação do mundo. São países com liberdade religiosa. É um fato. E podemos dizer que, de muitas maneiras, os países mais prósperos do mundo são também países onde a liberdade religiosa é um fato. É por isso que... Sim, pastor. Então, uma pergunta, doutora Damares, especialmente. Há países em que o templo, né, a casa de oração de determinados, doutor John Grass também, se torna alguma coisa pública. Então, não é de propriedade daquela denominação cristã, ou seja lá, daquela religião. Então, vamos dizer, um casamento. Há uma igreja X e eu gostei da igreja, olha, eu quero usar essa igreja para o meu casamento. Eu vou trazer o meu pastor, o meu líder religioso, seja lá como nome, e quero que vocês vejam na agenda, eu quero casar dia tal, dia tal. E isso é possível em alguns países.
Você crê que no Brasil isso também vai chegar a esse ponto? Porque hoje os templos não pagam impostos e algumas coisas assim. Eles chegariam a ser de um domínio público dessa envergadura? Eu tenho entendido que, por enquanto, aqui no Brasil, o que está vigente? Não é que todos os grupos religiosos, eles têm liberdade religiosa de ter o seu padrão de conduta, a sua norma de fé e agir segundo este padrão de conduta. Portanto, se temos templos religiosos que, para a celebração de um casamento, não é, por exemplo, o casal deve estar em harmonia com o padrão de conduta, não é, daquele templo religioso, isso deve ser respeitado. Agora, se avançaremos para ter um templo, por exemplo, que pessoas dos mais variados credos possam se casar ali, seria esse o nome, eu né? entendo que, se avançarmos nessa direção, não há nenhum impedimento legal para isso. Mas o que eu entendo hoje é que devemos respeitar o padrão de conduta, não é, dos templos religiosos, de realizarem ali as ordenanças que entenderem que estão em harmonia com a sua norma. Acho que tem uma pergunta aqui que até pode causar um pouco de polêmica, mas nós temos que tocar em algum ponto aqui nesse sentido. Nós amamos todas as pessoas, raça, cor, credo. Há um movimento de homofobia bastante grande em alguns lugares, a aceitação em outros. Não aceitar esse grupo que tem feito até movimentos grandes é uma maneira de tolher também a liberdade, não religiosa nesse caso, mas essa pessoa manifestar seu desejo de ser assim. A igreja, ela aceita essas pessoas para participarem do seu convívio, mas ela tem algumas regras, algumas igrejas são mais fechadas, outras são mais abertas. Isso também é tratado na OAB, com liberdade religiosa, nesse sentido? Esse assunto já aconteceu, né? E nós temos dito da seguinte maneira: todos os grupos no país, eles têm direito de se organizar para, por exemplo, reivindicar direitos ou ampliar os seus direitos. Acontece que nenhuma ampliação de direito pode ferir um direito já assegurado anteriormente. Portanto, os direitos precisam conviver. Não é? E os grupos dentro da sociedade precisam reconhecer este limite. As igrejas, segundo os parâmetros da liberdade religiosa, está assegurado a elas o direito de aplicar o seu padrão de conduta a qualquer indivíduo e a qualquer grupo. Agora, a diferença é como dizer isto e como fazer isto, porque discriminar pessoas também é crime no Brasil. Perfeito. Eu creio que cada local tem suas regras, e aí eu quero entrar nesta instituição, ou nesta agremiação, ou nesta igreja, eu preciso respeitar o pensamento dela. Né? Assim também ela vai me respeitar. Dr. John Graça, para concluirmos o programa, por favor, suas considerações finais. Eu acho que quando nós olhamos ao redor do mundo, nós vemos que a liberdade religiosa é desafiada, é atacada em vários lugares. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Eu acredito que há uma resposta a ser dada. A resposta é que o pior que pode acontecer numa sociedade é um povo que não tem convicção, quando as igrejas e templos são totalmente vazios. E isso cria um espaço vazio para o fanatismo religioso e extremismo. Isso é o que acontece em algumas partes do mundo. Eles não sabem como lidar com os novos extremistas religiosos, porque eles estão vazios. Eu encorajo as pessoas para praticarem sua religião, a educar suas crianças na sua religião e preencher as igrejas e templos, mostrando que existe um espaço para as pessoas escolherem sua religião. Podemos viver com diferentes religiões em paz, no país, para o bem e a prosperidade do país. Se você tira uma religião de um país, você tira a ética e a moralidade. É apenas uma questão de tempo. E no final, essa sociedade vai piorar, muito pior do que é, inclusive com o extremismo que podemos ver do lado religioso.
Obrigado pelas suas considerações e estar conosco aqui no programa Fé para Hoje. Doutora Damares, suas considerações finais, por favor. Dizer que sensibilizar a sociedade, e eu gosto muito do trabalho que a IRLA faz, do trabalho que a Ablirc aqui no Brasil faz, que é exatamente sensibilizar, para que quando o problema aconteça, os setores da sociedade estejam sensíveis. E principalmente insistirmos disseminando o quanto a liberdade religiosa favorece um ambiente para negócios, não é? Um ambiente para uma educação inclusiva. Não é? Então, liberdade religiosa é uma coisa construtiva, ela inclui pessoas. E eu gosto da questão da importância da religião nas sociedades. O dia que nós não tivermos a religião, podemos voltar até o obscurantismo. Portanto, todas as coisas são importantes e todos os direitos devem conviver harmonicamente numa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Damares. Obrigado, doutor John Gress. No terceiro e último bloco, você sabe, o pastor Ronaldo Oliveira vai apresentar o que a Bíblia tem a falar sobre a liberdade religiosa. Portanto, fique conosco, 2 minutinhos de intervalo e voltamos já já com o programa Fé para Hoje. Muito bem, voltamos. Seu programa Fé para Hoje. Agora, no terceiro e último bloco, vamos ter aí uma meditação bíblica sobre o assunto pertinente, aquele que estamos conversando desde o começo deste nosso programa. Você se lembra do hino que cantamos muitas vezes na escola? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades. Eu confesso até que eu ensaiei aí um pouquinho para cantar, mas eu acho que não ia ficar bem aqui, os cantores são de outro departamento, né? Mas eu acho que você cantou, aprendeu este hino e tantos outros hinos pátrios. E o Brasil tem este bonito hino falando sobre liberdade. Liberdade. Na história do Brasil, pelo menos uma parte da história do Brasil, nós tivemos sob o domínio de Portugal. E houve vários movimentos para que isso fosse dissolvido e para que tivéssemos uma administração local. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque há muitos senões e muitas histórias e tal. Mas há outros países também que viveram sob o jugo de um outro país e que trabalharam para a sua libertação, sua liberdade. Acho que liberdade é um assunto muito sério. As pessoas gostam de ter liberdade. É verdade que muita gente não entende muito bem o que é liberdade. Muita gente acha que liberdade é uma corda sem fim, mas toda liberdade tem um tamanho, tem princípios. Eu costumo dizer que liberdade é o tamanho da corda que vai do pescoço até a estaca. Ela pode ter 10 quilômetros, 1 milhão de quilômetros, mas ela tem um limite. Mas é uma coisa importante, liberdade é uma coisa importante. O nosso país é um país que, pelo menos em suas leis, como ouvimos bastante aqui hoje, ele tem pontuado essa questão da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa também. São coisas importantes para que um país democrático, um país tão progressista como o nosso, tenha, pense, divulgue, discuta, para que seus moradores, seus cidadãos possam viver realmente nesse sentido. Como eu disse, muitas pessoas não entendem bem essa questão de liberdade e acham que liberdade é aquilo que eu posso lhe dar, que eu lhe dou liberdade para você pensar, mas não muito diferente de mim. Eu quero que você pense, mas pense dentro de um parâmetro daquilo que não seja muito contraditório aquilo que eu posso imaginar, ou posso querer, ou posso desfrutar como um pensamento para governar um povo, uma igreja, etc. Mas todos nós buscamos liberdade. Por quê? Porque Deus nos fez como pessoas livres. Mas, como disse no começo, liberdade tem o seu tamanho, tem o seu preço. Nós podemos tomar decisões, mas essas decisões têm consequências. Então, Deus nos fez como seres livres, isso é uma prerrogativa de Deus. Nós somos cristãos, estou falando do ponto de vista cristão, né? Deus nos fez pessoas livres
porque somente uma pessoa livre poderia prestar um culto a ele aceitável. É muito difícil uma pessoa que é obrigada a amar outra pessoa. Olha, você está obrigado a casar comigo e obrigado a me amar também. Então me ame, por favor. Você tem que me amar agora. Isso não vem assim com um botãozinho. O amor vem de desfrutar, né, digo melhor, da liberdade, do desfrutar da liberdade. É fundamental. A liberdade é uma coisa fundamental nesse reino de Deus. E a liberdade não é só para quem crê em Deus. A liberdade é para quem não crê em Deus também. Liberdade de não crer em Deus. Aceitar isso. Mas como eu vou aceitar uma pessoa dessa? Sim, o próprio Cristo aceitou. Pastor Edson, até me dando uma ideia para este assunto de hoje, mencionou aqui o texto de São João, de João também, capítulo 6, versos 66 em diante. Aliás, antes Jesus faz um grande discurso, e é considerado até um discurso duro, porque ele fala que as pessoas tinham que depender dele, tinham que comer o sangue, a carne, lógico, espiritual, né? A vida dele devia estar encarnada em nossa vida, viver como dependentes dele, aquele que conhece o caminho, que vai nos guiar. Então, muita gente começou a ir embora da conversa. A conversa não estava agradando muitas pessoas. Assim também são alguns sermões, né, que às vezes não agradam a todos, mas nem todos os sermões devem ser assim. Alguns pregadores, eu devo estar falando para alguns pregadores religiosos, aí, cristãos, acham que o bom sermão é aquele que é duro, é aquele que chama a responsabilidade. Eu não chamo isso de sermão, eu chamo isso de dura, não é? De um chamamento duro, às vezes sem coração. Ninguém muda o coração sem amor e sem liberdade de escolha. Mas como eu vou dar liberdade para as pessoas? Não, as pessoas têm que escolher por liberdade. Você pode tolher um filho até os 18 anos. Não faça isso, não faça aquilo. Bom, quando ele fizer 18 anos, ele não vai atender mais você. Ele seguiu porque estava debaixo de um tacão duro, não estava entendendo bem, porque era uma obrigação. A gente às vezes não perde muito tempo para explicar as coisas para os filhos, né? E espera que eles nos obedeçam e achamos que vão obedecer-nos a vida inteira. Mas quando eles tomarem suas próprias decisões, andarem pelos seus próprios caminhos, aí vão fazer coisas que nós não faríamos. Isso é liberdade, a vida continua, não é? Mas aqui Cristo, depois de um sermão, que foi um sermão de dependência dele para ter uma vida boa, uma vida correta, vários foram embora. E o texto diz assim, capítulo 6, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então, o verso seguinte diz assim, então, perguntou Jesus aos 12, quereis também vós outros, retirar-vos? Ora, esse eu costumo chamar o sermão da desistência, né? Eu fazia esse sermão aqui, ou essa palestra, como a última palestra para os cursos de noivos que realizava. Então, era a última chance, né? Olha, é a chance de você desistir. Ou não, e alguns até desistiam, não por causa do meu sermão, mas por causa de tudo aquilo que ouviam no curso, muita responsabilidade, descobriam que não era esse o caminho. É assim que a gente tem que fazer também. Mas eu brincava um pouco, mas era sério. O sermão da desistência, você também não quer me deixar? E a resposta dos discípulos foi impressionante, Pedro especialmente, né? O verso seguinte diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que texto maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adoro esse texto. Jesus dizendo assim, fiquem livres, vocês podem ir para onde quiserem. Não querem me abandonar também, como esses outros estão fazendo? E Pedro fala em nome dos discípulos, dos 12, aqui são especificados os 12. Para onde iremos nós? Para quem? Aliás, para quem iremos nós? Aqui a situação era a pessoa, né? Para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida e nós estamos comendo essas palavras. Elas estão sendo úteis para a nossa vida, estão transformando a nossa vida.
Então, nós não vamos para lugar nenhum. Agradecemos a liberdade que o Senhor nos dá, de podermos escolher. É isso, liberdade religiosa é isso. É liberdade de escolher a religião, de trocar da religião, de organizar a religião, de propagar a religião. Foi o que a doutora Damares nos falou hoje aqui. São 4 itens importantes que nós não podemos abrir mão. E o nosso país nos dá essa prerrogativa. E quando perdermos isso, vamos perder uma das coisas mais importantes da nossa vida. O direito de escolher. Os países que são governados por um único partido, ou têm uma só religião, produzem pessoas que não pensam. Pessoas que talvez sejam até escravizadas. Eu não posso ter uma ideia diferente. Não aceitam o contraditório. Então, ter liberdade para pensar é um dos mais altos dons que o ser humano tem. Escolher seus próprios caminhos, mesmo que não sejam os melhores, é um direito que a pessoa tem. Os melhores do ponto de vista de alguém, né? Ponto de vista de uma pessoa não quer dizer o mesmo ponto de vista da outra pessoa. A verdade de uma pessoa pode ser diferente. Temos que respeitar isso. Diferente da minha verdade. Eu tenho convicções. Na minha cabeça, essas convicções são uma verdade que eu escolhi seguir. Essas verdades estão baseadas na Bíblia Sagrada. Eu creio assim. Mas eu não posso colocar na cabeça de um filho, na cabeça da esposa, do marido, de um amigo, de um vizinho, você tem que crer assim. Não. O que eu posso fazer é crer, não é? Mudar se eu quiser, organizar um grupo que crê nisso, isso daí é uma lei mundial, universal, e posso propagar, desde que eu não fira os direitos da outra pessoa. Se eu tenho um culto que envolve matar pessoas, eu já estou criando um problema com a sociedade. Estou criando um problema. Então, desde que eu respeite a liberdade dos outros, eu posso ir até ali. Esse é meu limite, até a liberdade dos outros. Isso pode ocorrer até dentro de uma igreja. Mas como dentro de uma igreja? De uma mesma denominação cristã? Sim. Às vezes, dentro de uma mesma denominação cristã, existem pessoas que não aceitam a liberdade de um diferente ser diferente do que a minha. Penso um pouquinho diferente sobre alguma coisa, já não serve mais. Porque eu criei na minha cabeça um jeito intolerante, como vimos num programa passado aí, essa intolerância religiosa, que é fruto da quebra da liberdade religiosa. Então, se eu sou cristão, se eu sou muçulmano, se eu sou judeu, não importa, sou budista, não importa. Eu tenho que respeitar as pessoas. Não posso matar pessoas que não creem naquilo que eu creio. Isso não é uma coisa lógica da vida. Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. Eu não estou entrando aqui nem um aspecto de racismo, de questão de gênero, de sexo, nada disso. Só o religioso. Respeitar. E liberdade religiosa não é para mim. Não é só para mim. É para o outro. É respeitar o outro. Eu não posso defender a liberdade religiosa baseado na minha religião, na minha denominação cristã ou denominação muçulmana, ou seja lá o que for. Eu tenho que acreditar. E liberdade religiosa, como disse muito bem o Dr. Grass, não tem nada a ver com ecumenismo, não é? Isso é uma outra coisa, um outro capítulo, podemos até estudar um outro dia. Mas ter essa liberdade é aquilo que o próprio Cristo está nos outorgando. Voltando os seus discípulos de uma aldeia samaritana, não conseguiram comprar nada lá, não conseguiram ter nenhum êxito na sua missão, foram até Jesus e disseram: Senhor, não deu nada certo ali. Podemos orar para cair fogo do céu sobre esses samaritanos? Eles tinham lá uma briga entre eles. Jesus falou: imagina, que isso? De jeito nenhum. São samaritanos, vamos respeitá-los. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, respeite a pessoa que é diferente de você. Respeite aquela pessoa que pensa diferente de você. Mas nós buscamos a palavra de Deus e queremos nos aproximar da verdade absoluta o máximo possível. Queremos estudar, dialogar, conversar. É assim que existe um entendimento e que respondamos, como cristãos,
Diante da pergunta de Cristo, vocês também querem me abandonar? Não, de jeito nenhum. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir a Deus que derrame suas bênçãos sobre você, sobre suas decisões, seu livre arbítrio de escolher. Uma coisa preciosa que Ele nos deu. Oremos. Pai bondoso, entregamos a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez. E te agradecemos pela liberdade que temos, a liberdade que o Senhor nos dá de escolhermos os caminhos que podemos seguir. Obrigado, Senhor, porque já conhecemos na tua palavra uma porção de coisas interessantíssimas sobre a vida, sobre o próximo e queremos aplicá-las. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a respeitar o próximo e assim queremos viver, neste clima agradável, neste clima objetivo da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bem, estamos encerrando mais um programa, esperando encontrar você no nosso próximo programa, não é? Fé para hoje, sua nova atitude. Temos vários horários alternativos, você pode escolher o melhor horário para você, mas não deixe de assistir a sua TV Novo Tempo e também o programa Fé para Hoje. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.